Aí vem a cultura entrando no nosso cérebro. A cultura daqui dessa cidade foi criada pelo meu avô. Quando nasceu minha mãe, no dia 4 de setembro de 1910. Está ali o monograma dele. Ele morreu na construção do Cristo Redentor. Quando já estava colocando as pedras na altura, ele era carpinteiro, deu um vendaval muito forte. Quando ele correu, desembaraçou-se numa linha, caiu e o barracão caiu por cima dele. Já existia o Hospital Santa Isabel, ele ficou algum tempo lá e chegou a falecer. Não existiu porque não tinha as condições que tem hoje em dia, né? E ele deixou minha mãe com 14 anos, o meu tio era mais velho com 16, era alfaiate, minha mãe foi trabalhar na fábrica de Pedro Amado. Pedro Amado não era o dono, ele era dentista. E foi criando, ela tinha sítio, foi vendendo, era uma grande doceira, abriu um restaurante no mercado, que não tinha pensão naquela época. E a minha mãe foi trabalhar, naquela saia da fábrica, e ajudar. O meu tio era alfaiate, fechava a frataria de dia de feira para ajudar. E assim, ela criou os filhos, tudo trabalhando, foi casando, e a gente foi vendo essa fartura toda dentro de casa. Ela era uma doceira, quando ela ia fazer os doces, a gente todo ia trabalhar com ela, ia ralar o coco. Minha mãe sentava na cevadeira, ia rodar para ralar a macaxeira, a mandioca, para fazer a puba. E à noite ia para o salão para aprender isso, a beleza que eu tenho até hoje, a cultura popular. Então, meus tios, um tocava tambor, tocava caixa, tocava ganzá, tocava cuíca, tudo da família. E o Zeca de Norberto, que era o mais ativo, que era sobrinho de meu avô, assumiu. E ele tirava aqueles sambas e a resposta no pé tinha que ser certo, o que é samba de pareia, o que é solto, o que é o corta-jaca, o trocadilho, tudo ele ensinava e dava certo. Então, no dia de São João, ele tem uma frataria grande, o tamanho que era a casa, ele fez um salão. E na véspera de São João, tirava as máquinas todas, botava na varanda atrás, tinha um altar lá no final, com a imagem de São João. Então, a cidade toda, vamos rezar São João na casa de Alfredinho. E o nome dele era João Alfredo. Rezava a novena, depois tirava as cadeiras, deixava o salão vazio. Aí está na hora de começar a homenagem de São João. Aí Zeca subia num banquinho, pegava aquele ganzá e ia tirar. E aqueles sambas que ele fazia, tinha resposta. Aquela quantidade de pessoas, todas que estavam ali, tinha que saber da resposta. E se você sambasse errado, parava-se o samba, expulsava do salão. Você levava uma vaia, chamava de cavalo manco. Ninguém queria ser cavalo manco, tinha que aprender a olhar para os pés para dar a resposta direitinho. Você ia tirar um solto, aí ia contar a história do amor do sapo com a gia, que era o marido e a mulher. E eles iam com o ganzá, tiravam. O sapo canta na beira do brejo, respondia hoje, que era assim que o sapo gritava, né? O sapo canta na beira do brejo, hoje. Quando eu vinha, ela ia, hoje. Mas quando eu vinha, ela vinha, hoje. O homem bem casado chama a mulher de minha filha. Hoje. Foi saiu da boca do sapo, entrou na boca da gia. Hoje. O sapo canta na beira do brejo. Então é aquele samba e a pisada. Hoje eu não vou pisar para vocês porque estou com o dedo quebrado. Mas a pisada tem que ser igual à resposta do samba. Vem um samba de pareia.
mudava. Menina, que hora é essa? Meu relógio tá parado. Menina, que hora é essa? Meu relógio tá parado. Menina, que hora é essa? Meu relógio tá parado. Menina, que hora é essa? Meu relógio tá parado. Era assim que respondia com o pé. Você batia com as mãos e com os pés para dar a resposta. E para entrar no meio da roda, você tinha que estar sambando direitinho para não atrapalhar a música. A resposta dos pés era conforme a música. Tinha o corta-jaca. Quando apareceu a música de Luiz Gonzaga, o Pinhão, então ele adotou. Porque essa música de Luiz Gonzaga era justamente a música do corta-jaca. O meu pinhão, ele só roda com ponteiro. Ponteirinho, esteirinho pelo chão, andou com mulher. Dança com a mão, dança com a mão. Dança com a mão, dança com a mão, dança com a mão. Isso você saía cortando jaca e o chão, o tijolo, com o tamanco era quem dava a resposta. A bateria parava e você respondia no pé, cortando jaca. E não podia puxar errado para não atrapalhar quem estava respondendo. Isso, as pessoas ficavam de parte olhando. Só entrava na roda quando aprendia. Não tinha escola, não tinha colégio para ensinar. Eram as brincadeiras, não existia esse tipo de brincadeira tão feia que desmoraliza até o ambiente. Vocês vejam um casal de pessoas que é acostumado a brincar, dançando uma quadrilha e vê uma quadrilha dançada por jovem. Às vezes o jovem não aceita aquela dança da quadrilha, mas quadrilha é dança de caipira. Antigamente, como é que era? Não tinha esses tule, esses viludo, essas roupas de 10 mil, de 20 mil. O que é isto? As quadrilhas eram feitas de chita, as roupas eram feitas de chita, as fábricas faziam chitas lindas, vendia peças inteiras. Um vestido de chita, naquele tempo, era 10 metros, 15 metros. Não precisava a mulher se encher com tanto pano por baixo para armar, não. O que armava era a chita, que ela tinha goma. Ela fazia aquele franzido, o tamanho dessa sala, e franzindo até chegar o corpo dela. E dentro daqueles franzidos tinha as dobras. Quando ela rodava, aquilo abria. O povo chamava rabo de pavão. Fulana, faça um rabo de pavão. Quando ela rodava assim, as costureiras para ver até onde ia aquela roda abrindo no meio do salão. Cheio de bico, minha avó fazia bico na renda, batendo os bicos ali. Fazia peças e peças para vestir as dançadeiras, chamava dançadeiras. As taeiras como eu tenho, era aquelas saias enormes de chita que a chita naquele tempo mandava. Aquele estampado bonito, aquelas blusas brancas de cambraia com o bico batido no birro. Fazia aquela apresentação aqui na igreja de Nossa Senhora do Carmo. O bisa desse aqui, tinha a casa ali, naquela esquina que ainda existe, ali era o trono do rei. E aqui na Praça São Francisco, as fábricas patrocinavam tudo. Os profissionais, os panos, tudo para formar o navio. Aí armavam um navio aqui grande, que é da largura dessa rua, mais larga fosse essa rua para caber o navio. E aquele navio bonito, e a marinha tinha que caber dentro daquele navio. E da praça da bandeira, vinha o rei. Uma carruagem com os 2 cavalos, aquele de veludo, rei sentado, bem pomposo. E o meu tio, Alfredinho, ele era capitão da marinha. Mas o outro, meu tio Dedé, era puxa-saco do rei. Ele era embaixador. Vinha os muros, guarnecendo a carruagem, e vinha aqueles cavalos manso trazendo a carruagem,
E tirava, botava a mão para pisar e sentava no trono, ali ao lado, esperando a hora da missa. A missa aqui era uma missa solene muito bonita, com banda de música e tudo. Porque onde existe a igreja do Rosário, tem Nossa Senhora do Rosário e tem São Benedito. Quando é a igreja de São Benedito, tem São Benedito e tem Nossa Senhora do Rosário. Porque os dois eram os protetores dos escravos. O pai de São Benedito foi escravo. E quando eles estavam apanhando no tronco, gritava por Nossa Senhora. Então ela aliviava as dores com o nome de Maria. Então ficou cativa, ela como protetora e ele como semelhante. Então vinha para aqui, para o Rosário, já tinha os cânticos da missa, eles iam os dois. E quando terminava, o padre não saía. Ia começar a apresentação. São Cristóvão tinha 25 grupos folclóricos. E hoje só tem 2. E as pessoas tinham aquele prazer. De quando era garoto, tinha 12 anos, 13 anos, quando estava assim na sua idade, a gente procurava os grupos para pedir para participar. Então a brincadeira que tinha antigamente era essa criação que os escravos que vieram, os navios negreiros que traziam os escravos para o Brasil, os donatários iam comprar, eles lá no navio, eles já vinham, chamava-se guelé perpétuo, porque eles vinham com a abraçadeira que estão agora os políticos botando no pé, para marcar o escravo que era daquele senhor. Iam para Sanzalha, dormir no chão, e apanhar muito se errasse, e tal, ia para o tronco, essa perversidade toda. Quando um senhor daquele precisava de um escravo ou de uma escrava, ia comprar, está comprando cavalo, está comprando galinha, e aquelas escravas, se fosse uma escrava bonita, uma mulata cheia de vida, aquela negona cheia de coisa, como aqui morou uma, né, essa Florinda, que foi escrava e Anacleta, viviam de mingau. E ele comprava aquela escrava. Ela tem uma ferradura com o número dela e o nome. Ela não sabia ler, não podia saber ler nem escrever. Ela não sabia os segredos e nem trabalhar com carteira assinada, que não existia naquele tempo. Compravam uma mulher daquela e levava ela para a Casa Grande. Ela chegando na Casa Grande, ela tinha que saber fazer alguma coisa para ter direito ao que ela tinha. A cama para dormir, boa comida e roupa, porque elas não podiam viver mal vestidas, cheirosas, porque era servir na Casa Grande. Então são essas taíras de boa vida. Essas histórias foi tirada quando o meu tio avô foi ser genro de Safurorinda. Ela não vestia o vestido assim como eu era garoto, perguntava, Safurorinda, por que você não veste roupa de mulher? Ela disse que eu não sou uma mulher, eu sou uma taíra. Era aquele roupão, as mangas por aqui cheias de babada, ela cheia de colar, de brinco e o pano na cabeça. Ela não tirava aquele pano nem para dormir. Então ela fazia panela de mingau. Quando ela estava vendendo uma panela, a filha estava mexendo a outra na cozinha. O dia todo os turistas, que São Cristóvão já foi a terra de história de Sergipe. Quando os franciscanos chegaram e assumiram aqui, em 1945, na Guerra Mundial, eu era coroinha aqui. Eu estava estudando o latim lá no Carmo, junto com a irmã Dulce. Estudando para ser freira e estudando para ser coroinha, porque as respostas eram todas em latim. E a superiora de lá era alemã. Ela traduzia para a gente perguntava a ela, quer dizer que ele é leison?
Aliás, quando vocês vão rezar, qual é a primeira palavra de vocês? Senhor, tem de piedade de mim. Então ela explicava, ela era alemã, dizia, se você não entender a minha língua como vocês falam, me pergunte outra vez que nós chegamos juntos. Ela era bonita, os olhos azuis, mesmo como hoje. Então a gente fica nessas lembranças, esses aprendizados que a gente não esquece. Aceite um bom dia, aceite um abraço. Quando passa uma pessoa chorando na sua porta, você procure saber. Às vezes morreu um parente, a pessoa está com sentimento, deu menos um pêsamo àquela criança, aquela criatura. Porque você está vendo, eu levei uma topada. É difícil passar uma pessoa aqui para saber, para não perguntar como é que eu estou. Isso eu me sinto rico. Eu, quando caí, veio um monte de gente para me levantar. E as duas professoras de lá voltou, veio correndo. Um rapaz já passando com a moto parou, tirou o filho da moto e me ajeitou, botou na moto, levou minha bolsa, levou até o hospital. Cheguei lá, a moça fez a ficha, o rapaz, só não tinha médico.